Porque o povo brasileiro, como no poema de João Cabral de Melo Neto, acordou e conseguiu olhar para fora daquela vida apodrecida, e configurou uma esperança, e encontrou um líder, que é o nosso presidente, que conhece e ama esse povo e nos ensina a conhecer e amar esse povo. Esse povo que sofre, mas que crê em Deus, que crê, sobretudo, no Deus encarnado, que sofre e, pelo sofrimento, liberta. Esse povo que é cristão e conservador. Por isso, o povo brasileiro, esse povo severino, confia no senhor, presidente, porque o senhor fala de liberdade e do poder libertador da verdade. Porque o senhor fala de Deus como aquele em que o senhor realmente crê. Fala de liberdade como aquilo que realmente sente. E o que mais nós precisamos é da verdade. Não podemos nos deixar vencer pela falsa narrativa. O mundo sempre esteve em guerra, nem que seja apenas nas comunicações. Não é fácil estar do lado da verdade, mas a verdade me trouxe até aqui. E a verdade libertará o nosso país. E os senhores são um instrumento disso. Precisamos de cada vez mais que os senhores mostrem ao mundo que o Brasil está fazendo o que é certo. Que nós estamos reformando nossa economia. Estamos cortando gastos, fazendo reformas, combatendo a corrupção pelo exemplo. O nosso governo, aí materializado pelos ministérios, estatais e bancos oficiais, dado ao critério de escolha de seus representantes, não temos, nesses quase 2 anos que se completam, um só ato de corrupção. Estamos simplificando impostos. O nosso país, Paulo Guedes, o governo federal não aumentou impostos durante a pandemia e não aumentará quando ela também nos deixar. Nós preservamos a liberdade de imprensa. Imprensa brasileira, em nenhum momento, vocês ouviram desse presidente, algo parecido como o controle social da mídia. Apesar de tudo, nós suportamos o que vocês escrevem, mostram e divulgam, sem qualquer retaliação da nossa parte. Nós estamos dando liberdade a quem produz no Brasil. Nós respeitamos contratos. Jovens formandos, precisamos de vocês que levem a verdade lá para fora. Quando se fala na nossa Amazônia, estamos ultimando uma viagem Manaus-Boa Vista, onde convidaremos diplomatas de outros países para mostrar, naquela curta viagem de 1h30, que não verão em nossa floresta amazônica nada queimando ou sequer 1 hectare de selva devastada. Não é fácil levar e falar a verdade, mas nós confiamos em vocês. Nós temos que lutar por aquilo que é nosso. Não podemos ceder. No critério que adotei de escolha de quadros técnicos, prestigiei o Itamaraty. Estamos à frente do mesmo o nosso Ernesto Araújo, que pode ter seus defeitos, mas a sua alma é de um patriota. As pressões que ele sofre devem ser levadas em conta de onde vem, de quem vem, e depois entendemos o seu papel. O seu discurso aqui foi longo, mas foi de um patriota, que me faz admirar e muito em sua pessoa a todos vocês. Eu quero complementar, dizer apenas a vocês, jovens formandos,
que nós nos orgulhamos de vocês, que o Brasil confia em vocês e, juntos, nós venceremos os desafios que temos pela frente para desenvolver o nosso país. Muito obrigado a todos vocês. Mas a resposta de muitos da sua geração e talvez do próprio João Cabral a esse gigantesco e premente problema dirigiu-se para o lado errado, para o lado do marxismo e da esquerda. Sua utopia, esse comunismo brasileiro de que alguns ainda estão falando até hoje, consistia em substituir esse Brasil sofrido, pobre e problemático por um não-Brasil. Um Brasil sem patriotismo, sujeito naquela época, anos 50, 60, aos desígnios de Moscou, e hoje, nesse novo conceito de comunismo brasileiro, sujeito aos desígnios sabe-se lá de quem. Um Brasil materialista, do ser humano sem sua dimensão espiritual, esse grande roubo do espírito que na época se realizava pela redução de tudo ao aspecto econômico e com uma péssima noção de economia, diga-se de passagem, e ao conceito de classe, e que hoje se atua pela redução de tudo a conceitos como gênero, raça e outros. Um país que eles queriam libertar, entre aspas, por meio da ditadura do proletariado, hoje pela ditadura do politicamente correto e da criação de órgãos de controle da verdade. Um Brasil que queriam submeter, como o resto do mundo, à sua dialética, que, como sabemos, não é a dialética dos diálogos platônicos, da busca pela verdade que cada um traz guardada dentro de si, mas a dialética no sentido da relativização da verdade, onde a verdade é tudo aquilo que serve ao poder do partido. E, pior de tudo, a utopia de um Brasil sem Deus, de um povo brasileiro arrancado aos braços de sua fé cristã. Como dizia Dostoiévski, um povo sem Deus não merece o nome de povo. E era justamente isso que os comunistas de todas as épocas queriam e querem, destruir o povo em sua organicidade viva e sentimental e transformá-lo em uma massa. Foi assim na Revolução Soviética, que destruiu a velha Rússia de Dostoiévski, e assim querem fazer hoje. Por exemplo, aqui tão perto de nós, no Chile, destruindo igrejas e imagens. E assim quererão sempre fazer no Brasil. Com o agravante perverso de que, no nosso caso, em que tentaram destruir a fé cristã, não apenas de fora, mas também de dentro. Não queimaram ainda igrejas, mas inventaram a infame teologia da libertação, que nem é teologia, nem muito menos de libertação, mas sim um instrumento para corromper e estraçalhar a fé e a espiritualidade natural dos brasileiros, uma tarefa que, reconheça-se, na qual avançaram muito. Então, os diferentes marxismos e esquerdismos tentaram enfrentar o tradicional poder oligárquico corrupto brasileiro, mas não porque amassem o povo brasileiro, sofrido e oprimido. Ao contrário, sim porque adoravam e ansiavam pelo poder que as oligarquias detinham. A partir de 2002, esperava-se ver o grande embate entre as esquerdas e as oligarquias. Mas não foi o que aconteceu, porque as esquerdas e as oligarquias não queriam coisas opostas, mas a mesma coisa, o poder. Deu-se então o grande amálgama entre a ideologia esquerdista e o patronato político brasileiro, o que produziu esse grande paroxismo, essa grande orgia de corrupção. Quando a esquerda e a oligarquia se encontraram, descobriram que eram irmãos, há muito tempo estranhados, ambos filhos do cinismo e da sede de poder. Abraçaram-se e puseram-se a roubar o povo brasileiro. Milagrosamente interrompemos essa marcha para o abismo. Como? Porque o povo brasileiro, como no poema de João Cabral de Melo Neto, acordou e conseguiu olhar para fora daquela vida apodrecida, e configurou uma esperança, e encontrou um líder, que é o nosso presidente, que conhece e ama esse povo e nos ensina a conhecer e amar esse povo. Esse povo que sofre, mas que crê em Deus, que crê, sobretudo, no Deus encarnado, que sofre e, pelo sofrimento, liberta. Esse povo que é cristão e conservador, severinos e severinas que são cristãos e conservadores. Lembro-me de uma vez, lá por 1986 ou algo assim, quando estávamos em família vendo televisão e apareceu o programa partidário do Partido Comunista do Brasil. Logo, Severina exclamou: "Nossa, eu odeio esse negócio de comunismo." Na tela, o presidente do partido falava do ideal comunista de libertar todos os povos do planeta, ou algo assim. E a Severina comentou indignada: "Mentira, eles são contra Deus." Severino e Severina sabem muito mais do que a maioria dos acadêmicos.
Por isso, o povo brasileiro, esse povo severino, confia no senhor, presidente, porque o senhor fala de liberdade e do poder libertador da verdade. Porque o senhor fala de Deus como aquele em que o senhor realmente crê. Fala de liberdade como aquilo que realmente sente.